A Band News FM recebe hoje aqui direto do nosso estúdio na COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Belém, o professor Gilberto Figueiredo, que é diretor da Associação Brasileira de Energia Solar, também professor da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito obrigada por atender a gente e ajudar a explicar para o nosso ouvinte o que tudo isso aqui significa na prática. Muito prazer, Isabela. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar com todos que estão ligados na Band News sobre energia solar, sobre COP, também sobre Belém do Pará, que é a minha cidade natal. Estou com muito orgulho de estar aqui novamente. Professor, eu queria começar falando de um dos projetos que o senhor participa, referente à Ilha das Onças, aqui pertinho, para quem não conhece Belém, do outro lado do rio, e que tem uma vulnerabilidade energética importante, e vocês encontraram na academia uma forma de auxiliar isso. Explica para o nosso ouvinte como funciona. Na realidade, esse projeto ele é apoiado pela Associação Brasileira de Energia Solar e coordenado por um professor aqui da UFPA, o professor Dr. Wilson Negrão Macedo. E ele se trata de uma eletrificação por energia solar de comunidades ribeirinhas aqui na Ilha das Onças. Atualmente, este projeto ele atende 13 edificações, são 12 famílias, mais uma igreja, e ele tem um caráter inovador, porque ele é todo alimentado por energia solar e essa rede de distribuição que alimenta todas essas casas que estão interconectadas, ela é feita em corrente contínua, que é uma forma um pouco diferente da eletricidade que a gente tem normalmente em casa, que é a corrente alternada. A corrente contínua ela é a forma como os módulos fotovoltaicos, esses equipamentos que muitas pessoas instalaram no telhado das suas casas, gera energia. Então, dessa forma, a gente aumenta a eficiência, são menores perdas e todo o sistema ele está interconectado, tem também um armazenamento com banco de baterias e as pessoas podem usar diretamente nas suas casas, seja para iluminação, nas tomadas para poder alimentar os seus equipamentos. Mas também esse projeto ele tem uma característica de tecnologia social. Ele auxilia nas cadeias produtivas daquela comunidade, como, por exemplo, a bateção do açaí. Então, as máquinas de bater açaí lá da comunidade, elas foram modificadas para serem conectadas diretamente nessa rede. Ou seja, é o sol alimentando a natureza, alimentando os seres humanos e ajudando também a produzir alimentos. Ainda tem uma outra parcela de tecnologia social que esse projeto auxilia, que é na mobilidade. Lá, professores, alunos, pescadores podem utilizar também os barcos elétricos, que são carregados na própria mini-rede em corrente contínua, bem aqui pertinho na Ilha das Onças. E professor, a gente conversava aqui nos bastidores que é muito interessante acompanhar toda essa discussão diplomática, os embaixadores, mas o mais interessante é ver o que isso impacta no dia a dia das pessoas. Aqui no norte do país, nós dois que somos crias da terra, sabemos como a vulnerabilidade climática afeta a população mais pobre. E essas soluções podem sair da Amazônia, né? Eu estive aqui em Belém em junho e vi várias pessoas, empreendedores, falando que muitas coisas que estão sendo discutidas, se tivesse um olhar um pouquinho mais caprichado para o que a gente já faz aqui, podia ser mundialmente utilizado, né? O que o senhor pensa disso? O que a Amazônia pode ensinar para o mundo e permitir que a vulnerabilidade vá diminuindo nessa desigualdade social? Como um amazônida, eu acho que a gente, como amazônidas, a gente tem conhecimento de causa para dizer como se vive aqui. E a oportunidade da COP ser realizada em Belém do Pará, o coração da Amazônia, e a Amazônia, que é o coração do mundo, dá a possibilidade para o planeta inteiro ver de que forma você pode conviver com a natureza de maneira sustentável. A gente está acostumado, a gente vive aqui ao lado do rio, a gente retira a nossa subsistência da natureza sem danificá-la. Então, essas populações, elas ensinam. E esses projetos, essas iniciativas, elas podem servir como exemplo para tudo que está sendo discutido aqui de forma burocrática. Políticos, diplomatas, todos estão reunidos ali, tentando chegar no consenso, às vezes até de uma vírgula. Um país quer uma coisa, outro país não quer outra, mas
essas soluções que de fato vão fazer diferença no mundo, a Amazônia já o faz há bastante tempo. Eu gostaria de citar aqui o Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas aqui da UFPA, que já trabalha há mais de 30 anos nessas soluções de eletrificação. Então a gente consegue associar produção de energia renovável, trazendo bem-estar e, o mais importante, justiça energética para essas populações, que antes era tudo baseado em diesel, gasolina, ou seja, combustíveis fósseis, trazendo problemas não somente para a natureza local, mas para o mundo com a emissão de gases de efeito estufa. Então, nós temos sim o que mostrar e o mundo tem muito a aprender com a Amazônia. Professor, vou aproveitar o gancho dos combustíveis fósseis, que sempre é um tema na discussão climática, mas eu defendo que é tão difícil, a gente fala aqui na discussão diplomática, mas é tão difícil a gente entender isso no dia a dia. Traduz para o nosso ouvinte por que e qual é o impacto tão negativo desse combustível, por que energia solar, energia eólica, as energias limpas são o nosso futuro e como funcionaria o mundo ideal. O Brasil já tem uma matriz bem positiva nisso, né? Exatamente. A energia solar, ela é uma energia que, no momento da conversão, ela não tem um impacto ambiental. Claro, todo e qualquer aproveitamento energético vai ter algum tipo de impacto socioambiental. A solar não está fora disso, mas é extremamente minimizado, ao contrário dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, além de gerar particulados, gases nocivos ao ser humano, também geram gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento da Terra, o aquecimento, aquele aquecimento que a gente não gosta. E o Brasil dá exemplo para o mundo, na realidade. A nossa matriz elétrica, ou seja, tudo que é utilizado para produzir eletricidade que a gente utiliza dentro de casa, mais de 90% dessa matriz já é baseada em fontes renováveis de energia. E quando a gente pega um recorte somente da energia solar, isso já representa mais de 20%. Então, o recorte dos países da OCDE, por exemplo, é muito baixo, é em torno de 20%, 30%. O Brasil está lá em cima. Então, de fato, o Brasil serve como exemplo no aproveitamento dos recursos renováveis. Claro, nem tudo são flores, ainda tem muita luta, ainda tem muito que a gente precisa militar, podemos dizer, pelas fontes renováveis de energia. Estão querendo agora explorar, por exemplo, a foz do Rio Amazonas para a produção de petróleo. E a gente sabe que num futuro renovável o que a gente precisa fazer é reduzir a utilização desses combustíveis fósseis e investir cada vez mais em fontes renováveis de energia, sendo a solar uma delas. E professor, no caso de áreas remotas, aqui na Amazônia a gente tem várias áreas que há uma dificuldade de chegada, então pensar numa energia elétrica tradicional é um pouco mais complicado, traria devastação. Como funcionaria para implementar um sistema solar, por exemplo? É o ideal para a gente diminuir a devastação da Amazônia? Logicamente que quando você pensa num aproveitamento energético, existe um fator local. Ou seja, quem vai planejar, analisar, precisa verificar quais são as fontes disponíveis ali naquele local que possam ser utilizadas. É logicamente que o sol está disponível em qualquer lugar, nós estamos aqui abençoados por ter um nível de radiação solar muito grande, então logicamente que esses equipamentos eles precisam ser transportados para aquela localidade, para serem instalados lá. Você tem um lastro energético nesse transporte, logicamente, instalando ali um sistema renovável, isso é mitigado. Existem outras aplicações também, você pode utilizar a energia dos ventos, como é o caso da energia eólica, ou a própria biomassa, aproveitando matéria orgânica local. Alguns anos atrás, quando eu ainda estava aqui em Belém, trabalhei no projeto que utilizava o caroço do açaí seco para poder fazer gasificação e assim poder gerar eletricidade, entre outros subprodutos. O fato é que nós temos diversas possibilidades e é claro, se o planejador, ou seja, o ente político, ele tiver essa sensibilidade, com certeza as fontes renováveis de energia elas vão ser extremamente viáveis socialmente e também economicamente. Essas fontes elas já são muito mais acessíveis hoje em dia e a gente sabe que com um pouquinho de vontade política dá para fazer muito mais. Qual que é a média? Há uma diferença, professor, em números de... É muito mais caro, você falou que diminuiu um pouquinho o valor, mas é ainda um modelo mais caro do que o tradicional? Se você pensa numa comunidade remota, com certeza vai sair um pouco mais barato, muito mais barato na realidade, você
levar uma energia para ser gerada localmente do que, por exemplo, estender uma rede elétrica desmatando. Ou seja, na verdade, o que acontece às vezes, né? Nesse cálculo econômico, nessa engenharia econômica, você não entra com variáveis sociais e ambientais. Você está puramente olhando para o lado financeiro. Infelizmente, o sistema econômico que nós vivemos, ele leva a isso. E todo esse lastro histórico que nós tivemos com esse tipo de aproveitamento nos trouxe para o que nós temos hoje em dia. Praticamente estamos num ponto onde não vai ter retorno em termos das mudanças climáticas. Então, já é de fato muito viável economicamente, principalmente as aplicações de conversão, ou seja, os módulos fotovoltaicos. Os sistemas de armazenamento já são um pouco mais caros, então isso impacta um pouco no payback financeiro. Mas como eu disse, se tudo se tratar de dinheiro, você vai sempre para a solução mais fácil. Agora, quando você coloca nessa equação variáveis sociais e ambientais, porque você imagina o custo para poder mitigar uma devastação ambiental. É bastante elevado. Então é muito melhor, eu vejo isso como um investimento. Você está investindo no futuro. Recebemos aqui na Band News FM o professor Gilberto Figueiredo, especialista nessa área de energia solar. Professor, muito obrigada por falar com a gente e ajudar os nossos ouvintes a entenderem o que acontece aqui na Amazônia e na COP. Eu que agradeço o convite e fico à disposição.